Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós comentamos sobre o livro do Apocalipse na última quinta-feira e, permitindo o Senhor, vamos dar continuidade nesta noite. Aleluia. Agradeço a todos que vieram aqui nessa noite fria e se esforçaram para vir, né? Porque realmente hoje é um dia, aleluia, glória a Deus, que a nossa coberta, a nossa sala, o nosso quarto está dizendo: vinde a mim. Todo aquele que está com frio e cansado. Então, mas estamos aqui, aleluia. Estamos aqui em outubro, primavera, eu acho, né? Primavera ou inverno, eu não sei mais. Aleluia, parece meio de junho, julho. Amém. Vamos então ao nosso tema de hoje, ao nosso tema de hoje, e continuando o livro do Apocalipse. Aleluia, Apocalipse de João. Nós colocamos um texto ali, um texto da qual, como introdução, os capítulos 2 e 3 contém 7 mensagens ou cartas, 7 mensagens ou cartas, da qual o Senhor Jesus enviou através de seu servo João, o discípulo, na ilha de Patmos, às 7 igrejas da Ásia Menor, a Turquia. É interessante que tinha outras igrejas também naquela região, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, mas endereçada a 7 igrejas. Por que 7 igrejas? Assim o Espírito Santo achou melhor de ser desta forma, porque as 7 igrejas estavam descrevendo a igreja como um todo, o seu caráter naquela época, podemos assim dizer, no passar dos anos, até chegar no dia de hoje, e o caráter da igreja no dia de hoje também, como está a igreja nos dias atuais. Então, que nós possamos, neste estudo, nos focarmos, analisarmos: que igreja eu pertenço? Que igreja estou pertencendo diante das 7 igrejas apresentadas pelo Senhor Jesus no Apocalipse? Você vai dizer: eu pertenço à D Zona Sul. Não estou falando nisso. Estou falando no sentido de como você pertence. Porque de repente dentro de nós aqui, a nossa denominação D Zona Sul, com dezenas de membros, centenas de membros, de repente nós estamos divididos aqui. Cada um ele tem um parecer da sua fé, um comportamento cristão, e ele se encaixa dentro daquela igreja. Ai, 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 que coisa, né? Que coisa muito interessante, que nós possamos analisar com muita cautela esse assunto, uma autoanálise, um exame introspectivo da nossa vida, temos a consciência, como estou encaixando dentro dessas 7 igrejas. Amém? Segundo ponto ali fala das condições espirituais prevalecentes, como estavam prevalecendo, o que prevalecia dentro da igreja no tempo de João, discípulo amado, o apóstolo do Senhor. Qual era a condição espiritual de cada igreja? Existe um condicionamento espiritual. Agora, quem julga a condição espiritual? É Jesus. É Jesus que julga a igreja. É Jesus que é o líder da igreja. Jesus que é o Senhor da igreja. Aleluia. Ele é o Senhor da igreja. Amém? Terceiro, mas também caracteriza a igreja em todos os tempos. Em todos os tempos. Eu confesso para vocês que todas as vezes que estudo o livro do Apocalipse, todas as vezes que vou lendo as cartas, me dá uma preocupação. Eu fico preocupado com isso. Preocupado de, primeiro, como estou em relação ao caráter de cada igreja. Como encaixo em cada igreja. Nós temos as 7. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente, quando lê essas cartas aqui, a gente já começa: eu quero ser de Filadélfia, de Filadélfia.
Você vai falar, Filadélfia é a igreja que Jesus não fez nenhuma crítica, somente elogio. Amém, glória a Deus. Né? É uma igreja realmente do avivamento espiritual. É uma igreja que buscou no Senhor nosso Deus. Mas a igreja que nós iremos analisar nesta noite é uma igreja do amor decadente, né? A igreja de Laodiceia é uma igreja morna. Uma igreja morna. Ela não é fria, não é quente. É uma igreja morna. É uma igreja próspera. Muita prosperidade na igreja. Então a teologia da prosperidade, podemos assim dizer, já estava em oculto em Laodiceia. Porque eles eram ricos, não tinha dificuldade financeira. Eles não viam nenhuma dificuldade. Muito interessante isso. A igreja de Éfeso, então, da qual nós iremos falar, amém? Por favor, nova página. Éfeso. A cidade de Éfeso estava a 96 quilômetros aproximadamente da ilha de Patmos, onde João escreveu a carta. Então, a cerca de mais ou menos 100 quilômetros era a distância, era a posição geográfica, né, da ilha de Patmos, onde ele se encontrava. É interessante que é chamado, a igreja de Éfeso, é a igreja desejável. Aquilo nos dá interesse. Algo que é desejável, você tem interesse por aquilo. Então a igreja de Éfeso é chamada igreja desejável. Né? Desejável. É importante nós ressaltarmos que esta igreja na cidade de Éfeso, então o nome da cidade levava o nome da igreja, a igreja de Éfeso, a igreja que está na cidade de Éfeso. E é interessante que esta cidade, a arqueologia diz que essa cidade foi fundada pelos gregos. Então a cultura grego-romana, logicamente, estava naquela cidade. A cidade tinha suas divindades gregas, também adotada pelos romanos. Divindades pagãs, que estavam naquela cidade. Uma cidade muito próspera. Segundo os estudiosos, diz que era a segunda cidade de maior população do mundo. Estava em Éfeso. Uma grande cidade, poderosa, muito bela até por sinal. E esta cidade, então, ela atraía o quê? Turistas, atraía as pessoas. E ela tinha seu culto a divindades como Diana. E a adoração naquela cidade fazia parte de adorar a natureza, adorar animais. Sacrifícios eram oferecidos nos templos em adoração a essas divindades. Então, se nós analisarmos, o evangelho justamente ele veio o quê? Para bater de frente. O evangelho é conflitante. A palavra de Deus é de conflito, o quê? Com as crenças humanas. Ela é de conflito com a ideologia do homem. Porque o homem, ele tem um senso, e esse senso está totalmente equivocado em relação à adoração a um serviço, uma divindade. Então, desde que o homem pecou, lá do Éden, o homem se equivocou. Ele começou a buscar dispositivos, meios de adoração que vão contra a palavra de Deus. Então, quando o evangelho chegou, quando Cristo Jesus veio, Jesus sabia que ia entrar um grande conflito. O conflito do evangelho, com religiões pagãs, gregos, romanas, né, com divindades feitas pelos homens, e fora a esfera espiritual do diabo, seus demônios e tantas coisas mais. A força do Império Romano, que o César era considerado divindades para o povo daquela época. Então todo esse contexto, o evangelho chega justamente para, podemos assim dizer, mostrar que o reino de Deus é que permanece para sempre. Aleluia. E depois nós sabemos que nos anais da história, quantas pessoas falaram que o cristianismo não ia durar nada, que o cristianismo ia acabar, mas 2000 anos de história, continua a Bíblia Sagrada sendo anunciada, que Jesus é Rei dos Reis,
Senhor dos senhores. Oh, aleluia! Nada tem parado a pregação da palavra do Deus Todo-Poderoso. Levantou-se reinos no passado, levantam-se ideologias nos dias de hoje, vão se levantar outros mais, mas a palavra do Eterno permanece para todos sempre. Glória a Ele pelo século dos séculos. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A igreja de Éfeso, apagou ali? Amor, terceiro item, amor decadente. O que é decadência? Decadência é queda. Que é decadência. Então a igreja é conhecida como amor decadente. Nós iremos falar que esta igreja, então, ela deixou o primeiro amor. O primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor, alguns pastores, eu me lembro que assim que me converti, o primeiro amor é aquele interesse, aquela vontade, aquele desejo que a pessoa tem. Se você assistiu aquele filme Deus Não Está Morto, você vai ver lá que tem eu não sei se ele é chinês, ou coreano, ou japonês, eu não sei. Eu sei que ele é um oriental. E assim que ele se converte, ele cola no pastor. O pastor quer fazer uma pergunta. De uma vai para duas, três, ele cola o pastor, toda hora ele quer ver o pastor. Ele quer saber. Ele lê a Bíblia, quer perguntar. Então isso o quê? É amor. É interesse por conhecer a Deus. E o grande perigo nosso, sabe qual é? O nosso amor entrar em decadência. O que é o primeiro amor? O que é o amor no início na vida de um casal? Está namorando, está noivo, já fica programando para casar porque quer estar mais junto, quer estar mais perto um do outro. Aí casa, casamento, lua de mel, viajam. Até eles falam 2 pombinhos viajando. Quando o caso no começo é 2 pombinhos. No passar do tempo parece 2 urubu, 2 abutres. Parece 2 galos de briga no terreiro, brigando com o outro. 2 pombinhos. Quando nasceu, nos casamos, fizemos uma lua de mel em Poços de Caldas, coisa mais linda lá. Não sei como está agora, mas Poços de Caldas, eu não estou ganhando nada com isso. Mas Poços de Caldas é justamente uma cidade assim de muitos casaizinhos que casam, vão para lá lua de mel. Então é muito comum você andando pela rua, você só vê casalzinho para lá, casalzinho para cá. E é coisa assim. Os hotéis praticamente é mais casais que estão passando uma lua de mel. E a princípio o que é isso? É o amor. É o amor. Mas com o passar do tempo, se o amor não é cultivado no relacionamento conjugal, porque na verdade no dia do casamento, a gente que é pastor, você está pregando, mas pergunta para o casal o que o pastor falou. Eles vão ver o vídeo depois. Ele não vai lembrar. Eu não lembro o que o pastor Aristóteles pregou no meu casamento, eu não lembro de uma palavra. Naquela época não tinha gravação, vídeo, era só retrato, foto, Então praticamente, eu não me lembro, mas você vive no começo, o amor, tudo mais, mas com o passar do tempo, se o amor no casamento não é cultivado, ele vai esfriando, entra uma decadência. Não é isso que as pessoas falam no altar? Prometo ser fiel na saúde e na doença. Eu te recebo como minha esposa, eu te recebo como meu marido, até que a morte nos separe. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu queria separar do meu marido. Tem jeito? Tem. Ora para ele morrer. Aí você não vai orar. O Senhor mata ele. Aí Deus fala, eu vou matar você. Aí separa. Biblicamente falando, qual é o certo que Deus separa o casamento? Morte. Aí existe uma coisa, doutor Vinícius, remédio chamado divórcio. Divórcio. Mas desde que já teve um elo lá atrás, continua casado.
Porque quando tem festa de filho, você tem que ir lá, vai encontrar a primeira esposa dele com outra criança. Você coça a cabeça, mas vai ter que ir. Você está em casa, toca o telefone. Quem é? É a fulana de tal, quer falar com você, diz que o seu filhinho lá está com dor de cabeça. Continua. Ah, mas separou no papel. No paper. Só no papel. Mas na realidade, o vínculo, a psicologia diz que o vínculo continua. Continua, não tem jeito. Por isso que fala ex-mulher, ex-marido, mas continua. A Gretchen já está no 17º casamento, mas continua. Casado com o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não adianta. Não tem jeito. Não tem condições. Você sabia que dentro da lei diz que não existe ex-sogra? Se for uma sogra, continua sogra. A pastor, eu casei 10 vezes, então você tem 10 sogras, rapaz. Tenho, é lei, não tem jeito. A lei dos homens e a lei de Deus. Amém? Então fique só com essa esposa aí, irmão. Fica só. Se você não está muito bem com a tua sogra, imagine conseguir uma segunda. Então, está infeliz com a segunda? Não vai arrumar uma terceira. Fica, faz. Queridos, o amor, então, se não é cultivado, se não é trabalhado, ele entra em decadência. Então, o que tem atrapalhado muitos casamentos? A falta do amor. A nossa pastora ministrou na terça-feira à noite aqui sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. E ela falou do primeiro gomo do fruto. Eu diria que o fruto do Espírito é uma polcã. Eu aprendi há pouco tempo a falar poncã. Eu falava pocã, mas é polcã. Então você tira cada gomo é uma divisão do fruto do Espírito. Porque a Bíblia fala que é fruto do Espírito. E Paulo também fala sobre obras da carne. Obras da carne. Então o nosso ser humano, a nossa natureza adâmica, ela produz obras da carne. Mas sendo em Cristo, eu produzo fruto do Espírito. Aleluia. É diferente. E a pastora ministrou sobre o amor. Sobre o amor. Ela falou da importância sobre o amor, lá em 1 Coríntios 13:7, com o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A importância do amor. Primeiro que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, colocou aos Gálatas: olha, o fruto do amor é, 2 pontos, amor. Tem que ter amor. Então, o que é esse fruto? Ele produz esse fruto, e desse fruto sai um gomo chamado amor. Se você não ama, então está faltando um gomo. Está faltando um gomo aí. E é justamente isso que Jesus, ele citou essa igreja. E nós vamos ler daqui a pouquinho o texto. Amor decadente. A igreja deixou de amar Jesus. Deixou de amar. Perdeu o primeiro amor. Amor é contato. Amor é contato não somente físico, mas contato emocional. Emocional. Esse contato, o amor. Eu namorava com a pastora Nancy, morava em São José dos Campos, e eu não tinha carro. Eu ficava na casa dela. Posso falar até que horário, Nancy? 11 horas. 11 horas. E vou embora. Ela falando, espera um pouquinho. E eu querendo ir embora, né? A vontade de ir embora. Espera um pouquinho, orando. Eu saía de lá, chegava no ponto de ônibus e ficava 1 hora, porque antes era o seguinte, ônibus até meia-noite só. E aí vinha o último ônibus, e eu dava o sinal, o rapaz nem parava, já pulava dentro do ônibus. Ficava 1 hora no ponto, num barco como aquele. Eu imagino nos dias de hoje, para ser assaltado, o perigo você andar. Aí o ônibus não chegava no ponto final, perto da casa da minha tia, descia cerca de uns 5, 6 quarteirões antes. O motorista parava, vou até aqui só, para lá não vou mais. Desça aí, desça todo mundo. Todo mundo era eu, mais uns 2 só. A gente descia a pé.
Para mim, eu nunca vi dificuldade nisso. Quando eu chegava em casa, eu já estava com saudade dela. Amor. O amor, eu queria novamente encontrar com ela. Eu não tinha telefone em casa, ela também não tinha. Não tinha celular, do jeito que tem hoje, a facilidade. Hoje o contato é muito mais. Eu tinha que no orelhão ligar para ela que estava no trabalho. Então, se nós analisarmos, o cultivar o amor é muito importante, porque ele cresce com o passar do tempo. E justamente isso, a igreja de Éfeso deixou de cultivar o amor. Não foi o pastor de Éfeso, mas foi o pastor da igreja, o Senhor Jesus. Deixou de amar Jesus, foi perdendo o amor a Jesus. Oh Deus, tem misericórdia. Há um hino dar para a cristã: ó amante da minha alma. Oh, aleluia. Será que nós amamos o Senhor? Nunca vamos chegar no mesmo nível que Ele nos ama. Nunca vamos chegar pelo que Ele fez na cruz. Aleluia. Mas devemos, aleluia, amar ao Senhor nosso Deus. O que é que o salmista disse? Ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e atendeu a minha súplica. Oh, glória ao nome do Senhor. Jesus está esperando uma igreja que o ame. Que o ame, aleluia. Ele quer ser amado, aleluia. Bendito seja o Senhor. Uma coisa triste na vida do ser humano, sabe o que é? Amor não correspondido. Não é? O amor não é correspondido. Agora você, imagina comigo. Se Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus e o nosso amor não ser correspondido. Hã? Igreja de Éfeso, nos dias de hoje, precisa acordar para corresponder ao amor de Deus. Oh, aleluia, bendito seja o Senhor. Era no século I. Essa igreja de Éfeso, no século I, representa o século I da igreja. Primeiros anos da igreja, aqui na terra. Então, aproximadamente do ano 90, 96, João escreve, manda essa carta para esta igreja. Aleluia. Esta igreja, época apostólica. Eu quero citar 2 apóstolos aqui, que praticamente contribuíram para ensinar esta igreja. Olha só os doutrinadores da igreja de Éfeso. Pensa bem em homens responsáveis, ungidos, capacitados, chamados para fazer a obra de Deus. Primeiro, eu quero ressaltar Paulo esteve no período de 3 anos em Éfeso, ensinando a igreja todos os desígnios de Deus, ele diz, todos os propósitos de Deus em Cristo para a igreja de Éfeso. 3 anos ele ficou na cidade de Éfeso. A quem muito é dado, muito será exigido. 3 anos ele ficou ali, ensinando aquela igreja. Vamos lá comigo o texto? Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 20, versículo 29. Atos, capítulo 20, versículo 29 a 31. Eu vou estar lendo. Eu sei, olha o que Paulo está dizendo. Paulo já tinha sido preso, já estava para viajar para Jerusalém. E ele sabia que ia ser preso. O Espírito Santo já tinha revelado para ele que ele ia ser preso. E ele está viajando para Jerusalém. E ele então praticamente dá um período de ministração de 3 anos em Éfeso. Ele diz: eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes
penetrarão em vosso meio e não pouparão rebanho, e que do vosso meio mesmo, do vosso meio, não virá falso ensinador de fora, não virá heresia trazendo falsos ensinamentos de gente de fora, vai sair do vosso meio, do meio cristão, lobos devoradores, hereges, deturpando a palavra de Deus, adulterando o evangelho de Jesus Cristo. É do meio de vós, ele está dizendo. Homens falando coisas pervertidas para arrastarem atrás de si os discípulos. Portanto, vigiai e lembrai-vos que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar a cada um com lágrimas. Lágrimas, aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós, pastores e pastoras. Vamos fazer a obra de Deus, ainda que seja com lágrimas. Que seja com lágrimas. Nossas lágrimas vão regar, pelo poder do Espírito Santo, em corações de pessoas que vão se levantar e ser fiéis à obra do Senhor Deus neste lugar. Oh, aleluia! Eu sei que lobos velozes vão ganhar terreno, mas eu sei que se nossas lágrimas fizermos com o nosso coração em serviço a Deus, não será em vão. Oh, aleluia! 3 anos ele ministrou. Então, para você ter uma ideia, que teve um seminário lá que Paulo pregava. De 3 anos. 3 anos. Aleluia. Quais são os dias que Paulo se reunia? Que dia que ele reunia no culto lá com eles? A Bíblia não fala que dia. Hein? Terça e quinta-feira e domingo, 8 da manhã e 6 horas da tarde. Pastor J. Gama pesquisou ali. E ele disse que são 4 horários que se reunia. Que a igreja se reunia e Paulo ministrou por 3 anos. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus ajude a ter fome pela palavra de Deus. Aleluia. Que possamos buscar na palavra sede pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O perigo de não nos alimentarmos direito é perdermos imunidade espiritual. Imunidade espiritual. Falta de proteínas, de vitaminas no corpo, nos leva a doenças. Mas quando temos a palavra do Senhor, oh, aleluia, ela é saúde para os nossos ossos. É força para a nossa alma, é vigor para o nosso espírito. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia, bendito seja o Senhor. Oh, aleluia. Prestou atenção, então, é época apostólica, tinha Paulo. E se você ler, Paulo escreveu até uma epístola aos Efésios. Escreveu uma epístola para eles, uma carta direcionada para eles. É uma carta que demonstra o elevo espiritual da igreja. Lá tem no capítulo 6, né, a armadura do cristão. Está lá, a armadura do cristão dentro do capítulo 6. Paulo, então, ele dá um doutrinamento, além de 3 anos ensinando, orando, por dia e noite, com lágrimas, ministrando. O que ele alerta a igreja aqui em Atos, verbalmente. Lucas escreve essa narrativa e ainda faz o quê? Ainda escreve uma epístola para eles ainda. Cuidado e zelo de Paulo pela igreja. Aleluia. Será que nós valorizamos? Valorizamos aquilo que Deus está nos dando?
Valorizamos. A igreja de Éfeso estava valorizando a epístola, está valorizando o apostolado de Paulo em 3 anos, parou ali naquela cercania, em Éfeso para ministrar. Aleluia. Eu gostaria de falar isso não com quem está presente, mas com quem está ausente nesse culto nesta noite. Será que nós valorizamos? Valorizamos a teologia que nós temos aqui na igreja? Valorizamos nossa escola dominical? Valorizamos as ministrações de terça-feira à noite? Fruto do Espírito agora vai sendo falado? Valorizamos? Repito, queria falar estas palavras não para quem está presente, mas para quem está ausente. Você não merece estar ouvindo isso. Segundo lugar, época apostólica. Sabe quem estava lá? Segundo a tradição cristã, pastor Josias, João foi pastor dessa igreja. Oh, meu Deus! João é discípulo de Jesus ao pé da cruz, próximo de Pedro, Tiago e João. Escreveu 3 cartas, 1ª, 2ª, 3ª, que fala sobre amor, doutrina de Cristo, amor ao próximo. A gente vê que João, então ele tinha o quê? O gomo do fruto do Espírito, pastora Nancy. E ele ensinou as 3 cartas sobre o amor. Faz a narrativa do Evangelho de João. Você já pensou, por exemplo, irmãos, vocês não me conhecem. Eu vim dar um curso hoje para vocês do Apocalipse. Meu nome é pastor Alencar Gonçalves, eu moro na cidade de Belo Horizonte. Hoje eu estou aqui, eu quero dizer para vocês que eu tenho alguns livros para vender lá na saída. Eu faço um livro sobre, o primeiro, o Cordeiro de Deus. O segundo, sobre mensagem de pregação. Terceiro, ministração e cerimônia de casamento. Tenho 3 livros lá de minha autoria e tudo mais. Oh, muito bom, tal, interessante. Aí você chega lá, passa o cartão, compra e etc. Estou falando pela fé, não está escrito. E não sou de Belo Horizonte. É profecia. Queridos, olha o currículo desse homem. Fiz a narrativa do Evangelho de Jesus Cristo como Filho de Deus. Vi Jesus crucificado, mas vi Jesus ressuscitado. Escrevi 3 cartas falando sobre amor, orientação à igreja, disciplinando a igreja, e recebi o Apocalipse, direto dos lábios de Jesus me aparecendo lá na ilha de Patmos. Esse é o meu currículo vitae, que eu apresento para vocês aqui em Éfeso. Valorização. Valorização. Hoje nós não temos João aqui pregando, nem Paulo, 3 anos, mas nós temos o mesmo Espírito que ministrou naqueles 2 homens. Nós temos o mesmo Espírito nesta noite, neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Aqueles de Éfeso que abraçaram os ensinamentos de Paulo e João, na verdade estavam abraçando a doutrina de Jesus Cristo, Filho de Deus. Hoje, aleluia, não é a doutrina do pregador falando de tal, mas a doutrina de Cristo, aleluia. Será que a igreja entende isso? Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Próxima página, por favor. Carta à igreja de Éfeso. Capítulo 2, versículos de 1 a 7. Agora, de uma forma, nós fizemos de propósito, então proposital. Agora que nós vamos ler o texto. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. O que é esse anjo? Mensageiro. Na sua versão, fala que Jesus anda no meio dos 7 castiçais, candelabro de ouro. Ele anda entre eles. E essa estrela, esse mensageiro, esse anjo, quem é? É o líder da igreja, é o pastor da igreja. Então Jesus, ele anda no meio das 7. Ele anda entre as 7. Aleluia. Ele continua andando no meio das igrejas. Ele continua.
Aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. A sua versão clássica está falando que tem as 7 estrelas na sua destra. O que significa isso? Jesus, ele tem o anjo da igreja na mão dele. É ele que tem. Não gosto do líder da igreja. Reclama com o dono da igreja. Reclama com ele. Senhor, tira esse, põe outro. Eu não gosto desse. Tem gente que não gosta da igreja nenhuma mais, sabia? Ele vai, não está boa essa, não está boa essa, não está boa essa. Ou seja, ele está procurando um líder perfeito. Não vai achar. Não vai achar. Faz o seguinte. Crê no arrebatamento, espera Jesus voltar, você vai encontrar o líder perfeito, o pastor perfeito. O que Pedro fala na sua carta? Quando se manifestar o supremo, soberano pastor da nossa alma. Pedro diz, há um soberano pastor acima de mim, que é o Senhor Jesus. Você já viu que tem pessoas, a igreja não serve para ele? Não é sério. Porque na verdade, ele fala, aquela igreja não é boa para mim, não gosto do estilo do pastor, não gosto do estilo da igreja. Ele está procurando uma igreja. Eu lamento que esses dias atrás, eu conversei com uma pessoa, eu falei, ei, como é que você está? Que igreja você está congregando? Até hoje não achei uma. Não achou. Não acho. Uma igreja na esquina, a outra fica no meio do quarteirão. Não dá. Não tem jeito. Há pessoas que muitas vezes, quando ele suspira alguma coisa, ele faz o seguinte, ele não acha uma igreja, ele abre uma para ele. Ah, vou abrir uma para mim, porque eu não achei uma que eu gostei, eu abro uma para mim. Aí daqui a pouco ele também não suporta ele. Se ele pudesse, ele dividia até. Nem ele suporta ele mais, não aguenta mais. É difícil isso, irmãos. Tem pessoas que é assim. Você está entendendo? Ou seja, Deus tem o anjo da igreja na mão. Eu estou nas mãos de Deus. Eu estou nas mãos de Deus. Aleluia. Eu digo para vocês que muitas vezes coisas que me aconteceram na minha vida foi contrário à minha vontade. Porque não tem que ser a minha vontade, tem que ser a vontade dele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Eu já tive situação, muitas vezes está pastoreando o lugar, de repente fazia um grupinho, ia lá, falar com o líder para tirar eu. As pessoas faziam uma listinha para tirar eu da igreja. Tira o pastor Alencar. Aí um líder um dia me tirou mesmo. Tirou, colocou um outro. Colocou outro pastor. Aí no dia da posse do outro pastor, eu fiquei meio assim, né? Porque eu não esperava que fosse sair daquela forma tão brusca. Aí o pastor que foi, eu passei para ele. Ele pegou o microfone e falou assim, pastor Alencar é bonzinho, comigo vai ser na picareta. Eu falei, pronto, lascou. Aí o pessoal, não, mas nós gostamos desse pastor falando de tal, não sei o quê. Aí passa um tempo, liga para mim, pastor Alencar, você não quer voltar? Eu falei, não, agora fica com ele. Eu sou humilde, mas sou bobo, pode ficar com ele. Não quer mais não, desprezou, agora não quer mais. Agora, ai que saudade, não tem mais saudade. Aí chamava para pregar, pastor Alencar está conosco, já não sei o que. É, minha filha, né? Agora já era. Dançou, agora já está em outro lugar fazendo a obra de Deus. Não somos perfeitos, mas é difícil, né? É difícil. Você sabe o que acontece muitas vezes? Igreja, por exemplo, que o pastor assume a igreja, o pastor Josias, se um dia fosse assumir a igreja, é perigoso isso. A pessoa fala, pastor Josias, sou pastor agora. Nossa, mas no tempo do pastor Alencar, mas no tempo você quer dizer o quê? Por que a pessoa não entra no turno do tempo e vai para lá? Vai lá. Ah, eu gostava daquele pastor falando tal. O que aconteceu? Ele morreu. Tem um jeito de você encontrar com ele. Abraça alguém com Covid, já vai lá. Ué. Você já viu? Elogio, meu irmão. Elogio é complicado muitas vezes. Né? E a pessoa que chega assim depara. Nossa, no tempo do pastor, no tempo fulano de tal. Fala, então, tá difícil, né? Um dia eu conversei com o pastor José. Vou contar um negócio engraçado. Eu cheguei
Um dia no irmão, casal, falou assim: irmão, você não está vendo o culto? Mas não, é o seguinte, pastor Henrique, eu aceitei Jesus no tempo do pastor Glauber, então para onde for eu tenho que seguir ele. Tá bom, então siga. Aí o pastor Glauber foi embora para os Estados Unidos. Eu estava doidinho me encontrar com o irmão, se ele foi embora também. Mas ele não foi atrás do pastor Glauber nos Estados Unidos. É interessante, né? Eu tenho que seguir ele. Se alguém falar que está me seguindo, eu te pego de tapa lá fora. Não, estou brincando. Jesus amado, falei na carne agora. Não, meu irmão, que é isso que vai me seguir, não. Siga Cristo. Glória a Deus, tem misericórdia. Pegar de tapa não, só um soquinho. Aleluia. Queridos, continuando, pelo amor de Deus. Anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ele anda entre nós. Aleluia. Tem poucas pessoas aqui, mas Ele está andando em nosso meio. Ele está andando em nosso meio. Aleluia. Ô glória. Ele sabe se você poderia estar aqui ou não. Ele sabe, meu irmão. Ele conhece o nosso coração. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Você viu com esse frio? Não tem ninguém no estádio, meu irmão. Está todo isolado. Ninguém vai para o estádio com esse frio. Para quê? Para gritar uma bola? Para ver 22 homens de calção correndo para baixo para cima? E algum ainda puxa o calção aqui em cima. Ah, vai de biquíni então. A pornografia agora no futebol. Continuando. Conheça as suas obras, o teu trabalho árduo, a sua perseverança. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Aleluia. Cristo nos conhece. Sabe do nosso trabalho, da intenção da nossa vida, da nossa alma. Cristo nos conhece. Eu dou glória a Deus porque Ele conhece a intenção do meu e do nosso coração. Eu não conheço o teu coração, mas Deus conhece, Deus sabe, Deus entende, Deus vê. Aleluia. Deus vê o nosso coração. Deixa os outros julgar, deixa o povo falar, meu irmão. Aleluia, o povo fala mesmo. O povo gosta de falar, comentar e dizer ao outro. Não importa, o importa é que Deus conhece a intenção do meu coração. Aleluia. Eu não temo isso não. Eu fico feliz em saber que Deus conhece o meu coração. Eu me alegro com isso, irmãos. Eu fico feliz com isso. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Continuando. Sei que você não pode tolerar homens maus, que põem na prova os que dizem ser apóstolos, não são, e descobriram que são impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Naquela época lá tinha falsos obreiros, impostores, homens que se diziam apóstolos e não eram. Alguém pergunta para mim, pode ter apóstolo no dia de hoje? Pergunta para Deus. Não vou te responder não. Quem julga é Deus, está certo ou errado. Quem sou eu para falar? Quem sou eu para falar isso? Não, é a pessoa com Deus. Eu quero que seja consagrado apóstolo. Me autoconsagrei apóstolo. É ela com Deus. Ela com Deus. Está entendendo? O líder da igreja pode ser um pastor, um missionário, um evangelista, um bispo, um pastor. Eu quero ser um arcanjo. Então faz asas em você e sai voando por aí. Agora sou arcanjo. Sou um querubim agora, que seja querubim. Entendeu? Isto é particular de cada um. Deus conhece o coração dessa pessoa porque é apóstolo. Não sei, Deus sabe. Não sei, não vou julgar. Não vou condenar, quem sou eu? Se você pesquisar, você vai ver N opiniões. N opiniões, a favor e contra, a favor e contra. Então o que é que eu faço? Está na mão de Deus, não sei. Não sei. É muito complicado isso, amém? Muito complicado. Então é difícil você julgar essa questão. Amém. Continuando, versículo 4, por favor. Aleluia. 2 e 4. Contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, Deus, Jesus, aleluia,
Ele se interessa pelo nosso trabalho, sim, mas se interessa por nós em primeiro lugar. Ele está dizendo, o amor é mais importante que o teu trabalho. É mais importante que o teu trabalho. Porque às vezes nós fazemos o trabalho na obra de Deus com muito pesar, mas fazemos com amor, fica leve. Você está entendendo? Nossa, trabalhar na igreja, fazer isso, fazer aquilo. Trabalho. Mas quando se ama, não é pesado. Meu sogro sempre dizia o seguinte, que a lã não é pesado para o carneiro. Não pesa. Quando você trabalha naquilo que você faz, não é pesado. E tem pessoas que fazem a obra de Deus com peso. Um peso, um fardo. Porque na verdade não tem um amor. Somente uma obrigação. E casamento não é obrigação. Amor não é obrigação. Amor é satisfação. Satisfação. Toca com satisfação. Prega com satisfação. Vem para o culto com satisfação. Não por mera obrigação. Esse trabalho é sacrifício de tolo. Jesus está falando, vocês deixaram o primeiro amor. Agora o que que Jesus fala? Lembre-se de onde caiu. Lembra do ponto que vocês caíram. O que fez vocês caírem no amor. Como vocês fracassaram no amor. Entrou na decadência do amor. E faça o quê? Se arrependa. Aqui, irmãos, Jesus está dizendo, arrependimento não é só para ímpio, não. Para desviado, não. Arrependimento não é só para a pessoa que está no mundo, não. Arrependimento é para crente também. Aqui arrependimento é para crente. E sabe o que? Eu vou um pouco além. Sabe o que Paulo fala aos Efésios? Aos crentes de Éfeso. Não deis lugar para o diabo. Opa. Para crente? Para crente. O crente muitas vezes dá lugar para Satanás usar a boca dele para trazer confusão. Jesus tem misericórdia. É sério, irmãos. A coisa é muito séria. Aleluia. Pratica as primeiras obras no princípio. Se não se arrepender, virei você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, vou remover a igreja. Irmãos, existe hoje uma pregação em que Deus, sem nós, Ele vai chorar. Perdi o Alencar. O Alencar desviou, não prega mais. Oh, anjos, um coral de choro. Alguém me enxuga a lágrima de Jesus? Ah, meu irmão, para com isso. Para com isso. Para com isso. Nós que precisamos de Deus. Nós que carecemos do Senhor. Nós não estamos nenhum fazendo um favor para Jesus aqui nesta noite. Não, vou fazer um favor para vou na igreja. Você está fazendo um favor, você está fazendo um favor para você. Se você canta, é favor para você. Se você ora, é favor para você. É você, meu irmão. Deus, aleluia, está no trono elevado. Aleluia. Ele é Deus, meu irmão. Agora esse monte aqui, esse monte de carne, osso, nervo, acho que é alguma coisa. Acho que é alguma coisa. Fica um mês sem tomar banho. Quem vai aguentar a caatinga sua? Fica. Ou melhor, fica uma semana sem escovar os dentes. Nem demônio chega perto de você. Tem gente, eu sou a menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos de Deus, é? Está com catarata, já não está vendo. Meu irmão, o que é isso? Oh, que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oh, aleluia. Mas uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Não sei se você sabia que tinha um Nicolau lá. Um Nicolau, os nicolaítas. Esse Nicolau conseguiu um discipulado. Uma pessoa, quando ela está insatisfeita, ela começa a semear insatisfação, daqui a pouco ela consegue um grupinho dela. Sabia? Ela monta o WhatsApp dela. Ela monta o grupinho. Ela vai fermentando para ver se consegue trazer confusão.
Os nicolaítas, a palavra nicolaita é duas palavras. Nikao, vencedor, conquistador. E laos, laikato, que é governo, governo sobre o povo. Então esse camarada aqui, ele tinha um grupo de pessoas que ele começou você está entendendo? A criar um partido dentro da igreja. Irmãos, partido político é em Brasília. Dentro da igreja não tem partido. O que é partido? Já a palavra é partes. Partes. PSDB, PT, etc. Democrata, outro sem partido. É assim. Variações. A democracia, ela é dessa forma. Os Estados Unidos, você sabe, republicanos e democratas. 2. O Brasil é uma diversidade. A igreja não tem lugar para partido, a igreja é uma só. E o perigo dessa igreja aqui de Éfeso é que começou a ter partido dentro da igreja. Grupinho, olha assim. E qual era a ideia deles? Vamos ter sucessão apostólica. Vamos ter. Ou seja, quando João bater as botas, ou no caso bater as alparcas, João bater as alparcas, nós vamos colocar um outro no lugar dele. Aí veio o Policarpo, depois Irineu. Então vamos continuar. E outra, é o seguinte: o partido, ele demonstra o quê? Democracia. Mas a igreja não é democrática, a igreja é teocrática. Democracia é governo do povo para o povo. Teocracia é governo de Deus para o povo. Foge totalmente de um governo. Porque nós tivemos o caos na igreja do passado. Qual o caos que teve? Foi o encontro do Estado, o casamento. Nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, sobre isso. É o casamento da igreja com o Estado. E você vê como que é forte isso? É tão forte que em Roma existe o Vaticano. O Vaticano é um país dentro de Roma, dentro da Itália. E ali, você está entendendo? Quando o líder viaja para outro país, é recebido como chefe de Estado, com todas as honrarias. Tem guarda própria, banco próprio, tem tudo. E eles estão a favor do ecumenismo de uma forma mais forte agora. E estão conseguindo muitos líderes para adaptar ao sistema deles. Inclusive o líder do Brasil. Não sei se você sabe disso. Se não sabe, ficou sabendo. Líder do Brasil, estão indo lá se juntar ao líder papal. Para justamente o ecumenismo cada vez mais. Porque afinal de contas, todas as religiões levam a Deus. Todas. Mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus tenha misericórdia, irmão, dos que pode acontecer nos últimos dias. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Aleluia. Então esses queriam governar de uma forma não bíblica, não da autoridade do pastor. Mas eles estavam, que é os nicolaítas, eles estavam fermentando, dividindo a igreja de Éfeso. Que coisa, né? Irmãos, e nos dias de hoje, será que tem isso? Partidos dentro de uma igreja, pessoas que se associam a outra e ficam fazendo divisão. E aí quando as pessoas saem, aí leva o agregados a eles, né? É isso que acontece, né? Eu me lembro que eu pastorei uma igreja, é que eu cheguei um dia, o som, a mesa, o que aconteceu? Não, era do irmão, a bateria, o material foi tudo. Só ficou um pedestal, porque era do irmão, não era da igreja. Não era da igreja. E quantas coisas mais que aconteceram, mas faz parte da nossa vida. Continuando o texto. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é isso? Advertência. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que significa advertir? Cristo está advertindo. As 7 igrejas usam a mesma expressão. Adverte. Quem tem ouvidos, ouça.
Aleluia. Irmãos, que nosso ouvido seja convertido numa sensibilidade para ouvir a voz de Deus e saber quando uma pessoa nos procuram para falar, até dentro da igreja, essa voz vem para a glória de Deus edificar a nossa fé. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Você prestou atenção? Se Nicolau significa Nicao, vencedor, Jesus ao vencedor, ou seja, ele está dizendo que é vencedor, mas é perdedor. Mas quem vencer? Olha, a referir, irmãos, é lindo demais. O que Jesus fala, olha, esse Nicolau está dizendo que é vencedor, pelo seu próprio nome, pela sua própria posição, que está influenciando a igreja para o mal, mas eu estou dizendo, ao vencedor, aleluia, aleluia. Agora, Nicolau estava fazendo o quê? Ele se tornando, querendo ser um vencedor e levando pessoas a ser vencedores, aleluia. Mas quem nos leva a ser vencedores não sou eu, nem dos pastores, é Jesus de Nazaré, que te leva você a ser mais do que vencedor, em Cristo Jesus nosso Salvador, glória a Deus. Então Nicolau, o que ele estava dizendo? Olha, vamos ter esse partido, a gente fazer uma fragmentação aqui na igreja, que nos dias de hoje acontece isso, e nós vamos o quê? Sermos vencedores. Não, de jeito nenhum, influência do mal. Irmãos, infelizmente está cheio de igrejas por aí, de divisão, mas de briga, de contenda. Pessoas que brigaram com o pastor, pessoas que saíram de briga, quase no tapa. Terrível. Saíram na sua vontade de ser vencedor, mas quebrou a cara. Que Deus tenha misericórdia. Você sabe muito bem, eu pedi que quando fosse desligado o Ministério Bom Retiro, que tinha 115 filiais, e a gente estava na 7ª igreja somente, que não tinha desligado, eu pedi para o pastor Javes orar por mim, e me dar um documento de liberação, assinado, registrado em cartório, para eu procurar ter uma consciência tranquila. Agora tem gente que não está nem aí. Eu não presto para os homens, o meu negócio é com Deus. Bacana, bacana. Deus vai te dar um papel de cartório para você ir lá. Vai estar um anjo lá, assina aqui. Não. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que Deus tenha misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. A coisa mais linda que tem uma pessoa quando sai de uma igreja, sai na bênção. Recebe a oração do pastor. Oh, pastor, vem cá, ora por mim, que eu vou mudar de igreja, que eu vou congregar em outro lugar, tudo mais. Agora, hoje em dia, sabe o que acontece? Tem gente que não avisa nada. Cadê o irmão? Sumiu. Foi arrebatado? Não. Foi. Onde você está? Já estou em outra igreja. Não, já estou numa outra também. O senhor nem sabia disso? Não houve da satisfação. Não dá. Eu entendo, irmãos, que existe hoje um comportamento, eu diria, comportamento social diferenciado uma geração após a minha. Mas não vou entrar nesse mérito. Não vou entrar no mérito, que o assunto é para isso. Existe hoje. Antes de entrar numa empresa, trabalhava 25 anos, não era aposentava. Sentado numa empresa, trabalhava 30 anos aposentado. Só saía depois de aposentado. Hoje é diferente. Hoje existe uma variação. Você trabalha numa empresa hoje, 2 anos, já muda para outra. Hoje há uma variação. Mas essa variação não pode ser na vida espiritual. Você não pode. Não tem jeito. Não gera compromisso. Não gera compromisso. Não tem compromisso. A pessoa não tem. Que igreja você é? Eu sou de todas. Os crentes mais cheios, não do espírito, só se fosse do espírito de porco. É aqueles que são
Que igreja? Todas. Para mim é todas. Cada dia eu estou numa. Maravilha. Quem é seu pastor? Jesus. Esse aí, meu irmão, esse aí quando no arrebatamento vai subir com sapato e tudo. Vai com sapato, vai de bota, bonita igual a da pastora Nancy, vai. Porque é o seguinte, ó, quem é a tua igreja? Todas. Quem é teu pastor? Jesus. Esse, meu irmão, esse é fera. Fera demais. É uma fera. Ao vencedor darei o dia de comer da árvore da vida. Quem é essa árvore da vida? Gênesis 6:9. No Éden estava a árvore da vida e estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida não proibiu. Ela foi preservada. E Jesus falou, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Oh, aleluia. Nicolau, faz promessas a nível de uma visão horizontal de coisas terrenas. Jesus faz promessas de coisas eternas. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que nós possamos, aleluia, crer no Senhor nosso Deus. E vermos que nós estamos no campo de batalha. Para que nossa fé seja influenciada para o mal. O que cabe a nós? Buscarmos maturidade espiritual. Ser maduro na fé. Não ser levado a qualquer tipo de doutrina. Qualquer isso, qualquer aquilo. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus nos ajude na nossa caminhada cristã. Para lutarmos a cada dia. Perseverarmos na fé. E guardarmos o maior depósito. Até aquele dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.